Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Feliz sábado a todos. Graça e paz sejam sempre convosco. Queridos, vamos curvar as nossas frontes e adorarmos ao nosso Deus com uma breve oração? Então vamos. Poderoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia aqui reunidos para adorar o Teu santo nome, Senhor. O Senhor que é Deus de graça e misericórdia, meu Pai. Espírito Santo de Deus, neste momento nós te convidamos, ser conosco no estudo da Tua santa palavra, meu Pai. Ilumina os nossos pensamentos, abra o nosso entendimento, para que possamos de fato entender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações, meu Pai. Que nós possamos a cada dia buscar da Tua pureza, da Tua paz, do Teu amor, da Tua bondade, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores. Ajuda-nos, Espírito Santo, dirija a nossa mente para o estudo da Tua santa palavra neste momento. Abençoa a vida de cada um dos meus amigos, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa ir até a residência desse meu amigo, desse meu irmão, e abra portas de oportunidade de emprego na vida dele, Senhor. Abençoa também a vida de cada um dos meus amigos que estão enfermos, Senhor. Que haja da Tua cura. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos estudar hoje o livro de Gênesis do Antigo Testamento. Primeiro livro do Antigo Testamento, queridos, página 69, capítulo de número 47. Israel é apresentado a Faraó. O número dessa página, que eu sempre falo para os irmãos, está nessa Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se você, minha querida amiga, meu querido amigo, está estudando conosco, mas a versão da Bíblia é uma outra, não vai bater essa página, tá bom, queridos? Então vamos lá. Página 69, Gênesis capítulo 47. Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara.
E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Queridos, vou fazer uma paradinha aqui para conversar um pouco com os irmãos. Eu sempre falo para os irmãos, vocês podem observar em todos os vídeos, quando se refere a Faraó, que é um título dado ao rei do Egito. Então, o que isso significa, irmã Shirley? Que todo rei do Egito tem esse título de Faraó. Entenderam isso? Eu não sei se está ficando claro para vocês, queridos. Aqui, esse rei, bonzinho desse jeito, esse Faraó, que é muito bom, fazendo toda essa bondade para Jacó e sua família, Jacó, que é Israel, pai de José, José, que é governador do Egito. Então, o Faraó está fazendo toda essa bondade devido ao carinho que ele tem por José. Então, ele está acolhendo o pai de José e toda a sua família. Mas, queridos, precisamos entender que vai trocando de faraó, entendem? À medida que troca de rei, esse título de faraó não permanece para esse rei que está aqui nessa história, nesse contexto. Entenderam? Se esse faraó aqui, que está reinando nessa época aqui de José, se ele falecer, se esse faraó, que é esse rei, morrer, o próximo rei que vier não vai saber de absolutamente nada dessa história de José. Como assim, irmã Shirley? Toda essa história que José está fazendo no Egito, enriquecendo ao faraó. Eu não sei se vocês entenderam, mas mais para frente, se vocês não entenderem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, queridos. Formiguinha aqui. Vamos continuar. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Estão vendo isso, queridos? É isso que eu quero dizer para vocês. Esse Faraó, que é bonzinho desse jeito para José, ele está ficando riquíssimo, porque ele sabe que José é completamente abençoado por Deus. Aonde José põe a mão, há prosperidade. Então, vindo a família de José, que é Jacó, e toda a sua família, a mão de Deus, a destra fiel do Pai, vai estar agindo ainda mais poderosamente. Porque Jacó é um servo do Senhor Deus Altíssimo. Então, aqui, por exemplo, nós acabamos de ler que Jacó abençoou a vida de Faraó. Então, imaginem, queridos, como Faraó não vai ficar rico. Vai ficar riquíssimo, queridos. Vejamos agora. Olha o título. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Olha isso, queridos. Vamos ver. Página 69, versículo 13 do capítulo 47. Então, capítulo 47, versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. Estão vendo isso, queridos? A fome se alastrou na terra do Egito. E vejamos o que vai acontecer. De maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Estão vendo isso, queridos? Não tem alimento, não tem mantimento. Então o povo vai passar todas as suas terras, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tudo, queridos. Tudo para Faraó, porque a fome vai permanecer por 7 anos. E eles só estão aqui, não estão nem na metade ainda dos 7 anos. Provavelmente aqui ainda está ali por volta de 2 anos, no máximo 3 anos. Ainda vem muitos anos, até chegar aos 7 anos,
o povo não vai ter dinheiro mais para comprar mantimento, queridos. Vamos ver. Eu vou deixar a Bíblia falar, não vou falar mais nada, tá, queridos? Versículo de número 14. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Estão vendo isso, queridos? Página de número 70, versículo de número 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, estão vendo? Na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Acabou o dinheiro do povo, queridos, tanto do Egito quanto da terra de Canaã. O povo não tinha dinheiro. Irmã Chile, como eles vão sobreviver? Veremos, queridos. Observem. Eu quero que vocês tenham bastante atenção nesses capítulos agora, porque nós vamos finalizar o livro de Gênesis e vamos iniciar o livro de Êxodo, queridos. E vocês precisam prestar bastante atenção nesse finalzinho da história de Gênesis. Vejamos, o povo já está sem dinheiro, já estão chegando ali diante do governador do Egito, que é José, pedindo no popular, assim, bem brasileiro, pedindo por amor de Deus que ele possa ajudá-los. Vejam, queridos, o povo não tem mais dinheiro, precisa se alimentar. Versículo de número 16. Queridos, vocês precisam pegar essa história e trazer para a vida real, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Por que o mundo, nosso mundo aqui atual, está vivendo toda essa crise? Não é só aqui no Brasil. No exterior está muito pior, queridos. Tem países aí que os pais estão comendo as crianças, porque a fome se alastrou, queridos, na vida real. Nos dias que nós estamos vivendo, em pleno século XXI. Tem países que os pais estão matando as crianças para comerem, porque não tem dinheiro, não tem carne, não tem alimento, não tem mantimento. E essas histórias aparecem bem aqui na Bíblia. E olha que nós estamos aqui adentrando essa história de fome, 7 anos de fome no Egito, queridos. E assim, os anos vão passando e a história não se renova. De novo vem fome, acaba a fome, vem de novo. Tá bom, queridos? Então prestem bastante atenção. Versículo de número 16. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Estão observando? Já acabou o dinheiro do povo. Agora vai acabar o gado do povo, que eles estão trocando as cabeças de gado por mantimento, queridos. E José está enriquecendo o faraó. Vamos ver, versículo de número 17. Então, trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos, olhem, observem, de rebanhos, de gado e de jumentos. E os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Observem, queridos, um animalzinho aqui, licença. Ah, queridos, fazer vídeo em meio à natureza é dessa forma. Vamos continuar. Então, queridos, olha só, versículo de número 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Olhem isso, queridos. Vocês estão observando? O povo do Egito chegou diante de José e disse:
nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais gado, nem ovelha, nem jumento, nada, não temos rebanho. Agora, isso, cada ano que se passava, a cada ano, eles iam perdendo tudo, queridos. E vejam o que vai acontecer. Olha que situação, queridos. Versículo de número 19, queridos amigos, queridos irmãos. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Viram isso, queridos? Acabou tudo do povo. Eles já estão pedindo assim, por amor de Deus, aceita que nós sejamos escravos de Faraó, para que nós tenhamos alimento. Porque aí Faraó vai pegá-los como escravos e eles vão ter alimento. E estão pedindo um pedaço de terra para eles plantarem, queridos. Aí eles terão uma parte e Faraó terá outra parte. Vamos ver. Triste, né, queridos? E está acontecendo isso em muitos países da vida real. A Bíblia, queridos, é o melhor livro que tem na face da terra para se ler. Muitas vezes, você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, ficam lendo aí outros livros que não vão levar vocês a lugar nenhum. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando conosco. Ela nos ensina tantas coisas. Olha só, queridos, vejamos. Versículo de número 20, assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Estão vendo, queridos? O povo empobreceu e Faraó ficou riquíssimo. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Viram isso, queridos? O Faraó, o rei do Egito, comprou toda a terra. Naquela época, o mundo era pequeno, como eu disse para vocês, como a Bíblia relata. Agora imagina, queridos, o povo ficou escravo de Faraó. Estão entendendo isso? Vamos ver. Versículo de número 21. Quanto ao povo, ele o escravizou. Estão vendo? Viraram escravos. De ricos, milionários a escravos, queridos. Olha que triste. O que a fome não faz? Perderam tudo. E passaram toda a sua fortuna para Faraó. Muito triste, né, queridos? Vamos ver. Quanto ao povo, versículo de número 21, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Viram, queridos? Todo o Egito era do Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Esses, os sacerdotes, deram sorte, queridos, porque eles ganhavam de Faraó o alimento, o mantimento. Então, eles não tiveram necessidade de venderem as suas terras, a sua terra. Versículo de número 23. Então, disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó. Estão vendo, queridos? E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Oh, queridos, versículo de número 25. Querido amigo, querida amiga, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Versículo de número 25. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Queridos, olha que gratidão. Eles estavam gratos a Deus. Pelo menos tinham vida. E ali como escravos de Faraó, tendo semente para plantar.
Eles ainda tinham esperança, queridos, de sobrevivência. Precisamos ser gratos a Deus, queridos. Olha só, o povo estava feliz por ser escravo de Faraó. Imagina, queridos, que esse povo aqui era rico. Até tinha uns que eram milionários, estavam dando glórias a Deus e aleluias, porque tinha um cantinho para ficar, queridos. Versículo de número 26. E José estabeleceu por lei, uma lei até os dias de hoje lá no Egito, viu, queridos? Prestem bastante atenção. Começaram as leis aqui, ó. E José, versículo de número 26, estabeleceu por lei até o dia de hoje, olha o que a Bíblia está dizendo. Então, se vocês forem lá no Egito, até os dias de hoje, em pleno século 21, essa lei aqui está valendo, queridos, lá no Egito. Glórias a Deus e aleluias, que aqui no Brasil não temos essas leis, queridos. Vamos lá. Versículo de número 26. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Queridos, Israel é Jacó, o pai de José. Estão se multiplicando horrores lá na terra de Gósen. E isso aqui, queridos, mais para frente, nós vamos ver as consequências disso aqui. Porque quanto mais eles se multiplicavam, como povo, mais forte eles se tornavam. E isso era uma ameaça para os egípcios, queridos. Entenderam? Vocês vão entender se não estiverem entendendo. Vamos prosseguir, queridos. Até aqui, o povo de Jacó, a família de Jacó, que é o pai de José, José está vivo e é governador do Egito. Mas vamos ver, queridos, o que vai acontecer mais para frente. Versículo de número 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, estão vendo, queridos? Chamou a José, seu filho, e lhe disse: olha só, Jacó já está velho, já está ali à beira da morte, queridos, e chamou seu filho José. Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Estão vendo, queridos? Israel, que é Jacó, já está bem velhinho e já até pediu para que José, seu filho, jurasse que o enterraria juntamente com seus pais. E, queridos, eu não vou ler o rodapé, porque nós já lemos essas passagens várias vezes. É só vocês irem aqui no rodapé, pegarem essas passagens e voltarem aqui dentro do livro de Gênesis e olharem falando sobre a sepultura dos pais de Jacó. Tá bom, queridos? Vamos continuar. Licença, queridos, formiguinhas aqui. Capítulo 48, estamos na página 71, Jacó adoece. Olha isso, queridos. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, que é Jacó, e se assentou no leito. Disse Jacó a José. Tem horas que a Bíblia fala Israel, tem horas que fala Jacó. E eu vou traduzindo aí para vocês entenderem que até agora não está falando de país, viu, queridos? Está falando de uma pessoa, de um homem.
Jacó, que é Israel, o pai de José. Por isso que eu fico frisando bem para vocês, porque tem pessoas que acabaram de chegar aqui nos vídeos, não assistiram os outros vídeos, não maratonou os outros vídeos para saber da história que nós estamos aqui estudando, e já chega sem entender nada, tá bom, queridos? Por isso que eu fico repetindo dessa forma. Vamos continuar. Versículo de número 3. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Aí vem aqui para a gente ir para o rodapé. Eu não vou ler o rodapé, tá, queridos? Vocês vão, pega aqui no rodapé e voltam lá e leiam, porque nós já lemos várias vezes esses versículos bíblicos, queridos. Vamos continuar. Versículo de número 4. Desculpa, queridos, versículo de número 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Porque Jacó está dizendo assim, quando eram netos, eram chamados de filhos. Está explicando para José que os filhos de José, esses 2 filhos de José, que são Efraim e Manassés, serão chamados filhos de Jacó. Versículo de número 6. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Prestem bastante atenção, queridos. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Olha, queridos, que gracinha. O avô podendo abraçar seus netinhos, tanto tempo longe. Jacó ficou longe do seu filho José. Quando conseguiu aproximar do seu filho José, ele já era pai e Jacó já era avô. E ele está chegando pela primeira vez, os seus netinhos chegando até ele. E ele, a Bíblia fala que ele os beijou e os abraçou. Lindo, né, queridos? A forma que a Bíblia relata, né? Muito linda essa história. Continuando na página 71, Jacó abençoa José e os filhos deste. Então, disse Israel, que é Jacó, a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também, todo feliz, porque além dele poder ver o seu filho, que ele pensava que estava morto, que é José, Jacó ainda teve esse privilégio, porque Deus deu essa bênção para ele de poder conhecer os seus netos. Ele está falando aqui para o seu filho José. Versículo de número 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua
esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. José não gostou, queridos, porque Efraim era o mais novo, estava errado. A mão direita de seu pai Jacó deveria estar sobre a cabeça do seu filho mais velho, o primogênito, Manassés. Então vamos ver, queridos, versículo de número 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Está errado do jeito que o senhor está fazendo. Página 72, versículo de número 19, queridos. Põe a mão direita, ainda no versículo 18. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. José mandou seu pai, Jacó, colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Queridos, nós vamos finalizar esse vídeo e vejam, queridos, que José não estava concordando aqui com seu pai Jacó, porque a bênção que ele estava esperando para o seu primogênito acabou aqui, que o nosso irmãozinho Jacó fez o contrário. E foi a mesma coisa que aconteceu com ele e seu irmão Esaú, porque ao invés de Esaú ganhar a bênção, quem ganhou foi Jacó. Agora Jacó faz a mesma coisa aqui com os filhos do seu filho José. E José não estava gostando, mas Israel, que era Jacó, sabia o que estava fazendo e acabou que José aceitou. Ele falou, Jacó falou para José, seu filho, que Manassés também seria um povo, uma descendência grande, né, queridos? Mas que essa bênção maior seria para Efraim, o filho mais novo, que ele seria um povo mais forte. Certo, queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido os recadinhos de Deus para vocês. E
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tenham todos um feliz dia. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos em Cristo Jesus. E não se esqueçam de deixar a sua curtida, o seu curtir, o seu like. Faça um comentário, se inscreva no canal, queridos, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Tchau, tchau, queridos. A paz.